Agora sim está aberto o nosso consultório gratuito. Vamos juntos, aproximadamente 30 minutos, procurar ouvir e também nos consultarmos com o Dr. Oscar Chacama. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. É um momento que todos nós esperamos. Sim, aprendemos todos os dias, aprendemos todos. Grande abraço para o outro lado. Que são os nossos ouvintes. Sim, que nesta altura sintonizando a rádio e incansavelmente o companheiro Dinho Carlos. Sim, nós temos ouvintes fiéis, doutor. Temos ouvintes que não desintonizam a Rádio Morena Comercial. Fixam a sintonia permanentemente. E, de forma muito particular, o programa do Dr. Oscar Chacama, vindo aqui do Centro Emanuel, também temos ouvintes que muito cedo vão já perguntando e querer saber sobre o que vamos falar hoje. Até provamos o contrário, todos estamos doentes. Quem não cuidar da sua saúde estará a cuidar da doença. E cuidar da doença, estaremos inibidos, né, de realizar certas atividades, né, e os nossos parentes também estarão, né, a nos acompanhar. E não só para quem cai doente, a recuperação fica mais complicada. Né? Nós devemos pautar, primar pela prevenção. Nesse caso, o que o doutor está querendo dizer é que se a pessoa está doente, não incomoda-se só a ele mesmo, incomoda os outros também. Sim, e a questão da saúde, quanto mais cedo, né, ou tiver as consultas de rotina, principalmente na idade dos 40 anos, né? Então isto evita muita coisa, né? Porque tem aquelas doenças chamadas silenciosas, né? Só através do check-up, através de um profissional adequado, né? Poderá descobrir que nós, enquanto não doer ali, não doer por aqui, parece que está tudo bem, mas até tem aqueles exames, né? Exames e consultas de rotinas, né? Por exemplo, aconselhamos para quem está na medida que a idade vai avançar, né? Então os números de consultas de rotina tem que aumentar. Pelo menos para quem está nos 30 anos, podemos dizer pode ser de 6 em 6 meses. Mas quem está nos 40, pelo menos de 3 em 3 meses. Ou se tiver já uma patologia presente, né? Dali pode fazer periodicamente, mensalmente. No sentido de não fazer evoluir a doença. Sim, no sentido que quando estiver a doer algo, quando tiver já uma dor, há já uma patologia presente, né? Que normalmente a sintomatologia indica um problema de saúde, né? Independentemente. O Centro Emanuel, doutor, onde é que está localizado? Estamos em Luanda, né? Projeto Nova Vida. Estamos no Sumbe, na rua principal, né? Rua da Macon, rua principal, ao lado da cabine elétrica. Logo a entrada, já. Sim, logo a entrada. Estamos bem visíveis. Temos ali o nosso tablet, né? Bem visível. Estamos cá em Benguela, nas imediações do Hospital Gerardo Benguela, antes da Casa Mortuária. Está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem o campo de tênis, está a lanchonete de madeira. Nós estamos lá presentes, frente a frente. Centro de Medicina Natural Emanuel. De segunda a sexta? Sim, de segunda a sexta, das 7 às 17, aos sábados. Vamos até 16 horas, domingo feriado, vamos até às 14. Todos os dias estamos abertos, que é a experiência que temos, né? Nós quando trabalhávamos assim, dias não abertos, aquilo era complicado. Era complicado, os telefones não paravam, pedidos ali e acolá. Então, apesar dos feriados e domingo fechamos mais cedo, mas quem tiver naquele dia a solicitar os nossos serviços, ele vai mais cedo. Doutor, hoje vamos falar sobre... Olha, temos os terminais para o apoio. Exatamente. Antes de seguirmos para o tema. Sim, 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Mas de momento podem enviar mensagens, né, para depois serem respondidas. O tema que nos leva hoje e nos chamou a atenção, e é o problema de quase todos nós, vamos falar de infertilidade conjugal.
Ok. Nesse caso, é a incapacidade de um casal engravidar após um ano de tantas tentativas. Sim. E este problema parece que, para nós, parece que é só da mulher. E normalmente, quando não vem filho, né, a mulher começa a receber vários nomes. Né? Sim, sim. Sim. Ok. Neste Pois, caso, até provamos o contrário, né? Porque até existem causas que provêm do homem, causas que provêm da mulher. Mas nós, a nossa sociedade, se calhar questões culturais, né? pois parece que quando falamos de infertilidade é mais atribuída a questão à mulher do que propriamente aos homens. E tenho ficado triste, né? Por exemplo, a senhora vem, ela diz que não está a conseguir filho, o marido está lá no cadeirão a ver televisão, né? Porque Logo, cheio de graça. acha que o problema é da Não, mulher. não, nós homens nunca temos problema. Parece que nós nos consideramos assim. Parece que nunca temos problema. Mas nós estamos a dizer, até provamos o contrário, né? Todos nós estamos doentes. Então, quando não aparecem filhos, né? A tentativa de um ano, que são 12 meses, nós chamamos de infertilidade. Existe a esterilidade. Né? Felizmente, sempre digo, a questão da esterilidade, né, é raro. Né? Quando falamos de esterilidade, é a inibição, sem chance, né, desse casal ter filho. Por exemplo, vamos ao libido, encontramos engarrafamento, nós consideramos de infertilidade. Mas se encontramos a ponte partida, estamos a falar da esterilidade. E normalmente, tudo bem, a beleza faz parte, né? Mas os casais, aqueles que pretendem viver juntos, eles têm que fazer certos exames, né? Têm que fazer certos acompanhamentos, né? Que nós, às vezes, emocionalmente, nós vamos ver que está tudo bem e tal. De forma externa, né? Sim. Parece que, às vezes, a parte externa é muito mais importante que a parte interna. Quando chegamos a ter... Mas todas. Algumas vezes. E daí a questão de termos que detectar a infertilidade, no caso dos dois. E hoje a educação sexual, digo, que está deficiente. Né? O doutor sente que há ausência de Sinto. Por exemplo, a mãe pode falar à vontade, né? Que o filho tem febre tifoide, tem um paludismo, a cabeça está a doer, né? Se calhar, quer dizer, fala-se com facilidade, mas quando vamos aos órgãos, né, reprodutores, aí há restrição. Parece que é uma questão mais íntima, não? Sim, mas tem que ser todo mundo. É o direito de todos nós. Temos que entender o funcionamento dos órgãos. Olha, parece mentira. No nosso organismo, nenhum órgão foi feito por acaso. Né? O nosso Criador nos deu os nossos órgãos com maior propósito. Daí a questão de ter... Sim, por exemplo, de uma forma geral, nós vamos dizer qual é o órgão que achamos que não tem função. Assim, na brincadeira. Nós, por exemplo, vamos falar das barbas, né? Nós temos, né, aos 12, para os homens, 12 a 15 anos, né? 13, 16 para as meninas, podemos referir assim. Os pelos públicos começam, né? Mas esses pelos públicos, né, tanto os cílios, os pubianos, também têm as suas funções. Sim, mas normalmente, às vezes, há quem por estilo, né? Os cílios aqui no nariz, né? Que o ar que entra umedecido, né? Este ar, se não encontrar este cabelo, né? O termo terra-terra, então o ar entra diretamente. Mesmo, a também. Sim, mesmo a higienização da parte íntima, devemos fazê-lo com maior cuidado. Você deve dizer para o doutor Oscar aí e tal, né? Mas tudo... Bom, também não deixa essa área assim muito, né? Exato, mas assim... Razoável. Sim, porque tudo tem... a sua função. Tem tudo tem a sua função. Doutor, antes de seguirmos para o nosso tema, que é a infertilidade conjugal, temos algumas mensagens vindas dos nossos ouvintes. Portanto, como o programa é feito apenas uma vez por semana, então os ouvintes, durante a semana, quando podem, e se tiverem alguma dúvida, vão já mandando as mensagens para os números que o doutor vai anunciando. E uma das mensagens que temos aqui é de um ouvinte que, pronto, ele não citou o nome, mas ele diz que tem problemas de impotência sexual. Diz também que a ejaculação dele vem muito rápido.
Ok, este é o nosso dia a dia, companheiro. Basta sentar ali no, na nossa cadeira, ali no consultório, esse é o dia a dia. Mas, infelizmente, por falta de informação ou por parte da colaboração, né, dos nossos pacientes, os pacientes têm que colaborar conosco. Nós, há situações que viramos pacientes, os pacientes é que são médicos. O paciente ele já vem com os medicamentos, já vem com a receita. Né? Nós, às vezes, temos que sentar com ele. Tudo que acontece tem causas, né? Que senão, logo ao princípio, também terias esse problema. Se esse problema está a aparecer agora, porque tem uma inconveniência. E, normalmente, são as doenças crônicas. A alimentação inadequada, esses próprios estresses, isso é que origina. Mas ele, às vezes, diz, não, eu só quero medicamentos ligados a essa questão, não quero aquilo que foi causado. E se encontrar um profissional não muito antecioso, ou aquele, se calhar, que só quer tirar dividendos dele, né? Se calhar, é aquilo que depois receita medicamento diretamente e após a tomada o problema retorna. E outra maior atenção por causa da aflição, se calhar, o meu conselho não procurar estimulantes artificiais. Né? Aqueles que logo que tomam já começam a dançar, não, aqueles são Tem que prejudiciais. ser um medicamento que Aquele seja orientado pelo profissional, no caso. tomas, né? Logo a ação começa quando tiver a parceira. Se não tiver parceira, pode ficar 2, 3 dias, nada mal. Aquele logo começas a dançar sozinho, a fazer ginásticas, né? Depois acaba mal. Sim, Doutor, temos também aqui um ouvinte que diz que ele até pede ajuda. Ele diz que pede ajuda ao naturopata do povo, dizendo que está com problemas no testículo. Ele sente dor no testículo e também sente que o pênis é pequeno. ok. Nós sempre dissemos o tamanho não é documento, né? E sempre exemplifico, né? Se estiveres a andar com um caminhão que está sempre a variar, ou com um turismo que não avaria, acho que é melhor andar com o turismo, né? É a mesma coisa. O importante é o desempenho. Ele não deve ficar muito Preocupado com o com tamanho. o tamanho. Aliás, né, existe um problema, um hormônio chamado GABA-globulina. Né? Se houver retração, tudo bem. Se esse hormônio estiver presente no sangue, né, se tiver com dificuldade, pode haver retração. Aí sim, é outro caso. Mas hoje quase todo mundo virou desporto, todo mundo quer aumentar, quer não sei o que. Mas é possível aumentar, doutor? Se for por causa deste hormônio que nós estamos a dizer, cada caso é um caso. Né? E nós também temos que ver, né, os centímetros. Sim, porque às vezes, há quem às vezes pede, eles às vezes nem sabe, né? Porque tudo tem diâmetros, né? Se for pelo menos algum de 20 centímetros, quando tiver, é nada mal, 21. 14 a 21. Agora, se for menos de 14 ou depois de 21, ali tem que haver estudos, Já né? tá Porque também tem fora do outro, normal. tudo tem parâmetro, né? Porque aquilo pega assim um grupo, né? Exatamente. Pode Faz estar fora do normal ou no padrão normal. menos de 14 ou depois de 21. Ok. Né? Então, quer dizer, se for depois de 21, esse também está a exagerar. Se for menos, também. Já Sim, fora mas do não normal. pode ser a preocupação. O importante é o empenho, né, que ele está. Agora, esta questão dos testículos, eu considero ainda, parece uma patologia por causa dos estilos. Né? Hoje, quase No todas caso, por causa do roupas tempo. bastante apertadas. Ok. Sim. Depois, também se tiver sempre infecções urinárias constantes. Também Após a pode ser um atividade. fator. Sim, após a atividade sexual temos que beber água. O normal é beber água até 2 litros, mas tem essa questão, né? Se for tiver na atividade sexual ativa, beber sempre água, né? Para facilitar. Algumas bactérias podem estar alojadas. Sim. Doutor, também temos aqui uma mensagem de alguém que pergunta se a homossexualidade tem cura e por outra questão é que ele diz que tem borbulhas na parte de trás, no ânus. Não no entendi caso. bem a pergunta. Ele quer saber se a homossexualidade tem cura, primeiro. Depois que ele está a dizer que está com borbulhas no ânus. Ok. Nós dissemos que cada caso é um caso, né? Porque às vezes pode ser má interpretação né, do paciente ou do ouvinte, né? Mas tudo que essa questão está ligada à questão hormonal, né? E nós sabemos, né? Hoje é mais fácil irmos naqueles alimentos que foram transformados em relação àqueles que saem diretamente da terra, né? Os hormônios normalmente nós devemos opinar pelas sementes, né? Sementes essas, né, que vão ativar, vão acelerar, porque nós sabemos, aos 40 anos, né, as mulheres vão à menopausa, nós vamos à andropausa, e não havendo esse cuidado,
principalmente cigarro, álcool, café, perder noite. Então, isto consideravelmente, sim, isso vai baixar. E nós temos que articular. Temos que articular. É possível, sim. Doutor, alguém diz que há aqui uma mensagem de uma jovem que diz que tem tido aborto permanente. Sim. E sente que sai, tem muita coceira vaginal e tem saído alguns líquidos. Em 50% das mulheres já sofrem com problemas ligados às infecções urinárias. De forma normal? Bom, infecções urinárias não é normal, mas a estatística feita há muita mulher com problemas ligados às infecções urinárias. Estamos a dizer metade, né? Mas tem as outras que conseguem redobrar os esforços, né? Optam pela alimentação saudável, né? Não se estressam com facilidade, né? Tem a sua higiene íntima com regularidade, né? Eles sabem se cuidar. Ali, digamos, tudo bem. Mas as infecções, por causa da localização anatômica do ano, né? Canal urinário e vaginal estar junto, essas infecções podem ser frequentes. E também, né, os anticoncepcionais, né? Elas podem alterar o pH vaginal. Isto pode contribuir. Para nós darmos um detalhe completo, um diagnóstico completo, terá que fazer a consulta para sabermos se os abortos têm ocorrido, né? Se tem sido de quanto tempo, né? Se já teve quantos, né? Então, Isso é preciso chegar mesmo. Sim, é preciso. É uma preocupação, é uma preocupação. O aborto, normalmente, a gravidez tem que chegar ao termo, né? E quando é interrompido, de facto, é um problema mesmo sério, né? Que normalmente o útero é a casa do bebê. Okay. Né? E se este bebê não consegue viver ali até atingir a fase adulta, né? Para depois ser expulso, que nós consideramos de parto, meses, no caso. Sim, então há um problema. Ali é preocupante, né? A nossa ouvinte, a nossa paciente, então, terá que estar atento com os nossos endereços no final do programa. Ok, doutor, já agora vamos ao nosso tema, que é a infertilidade conjugal, mas vamos começar pelo tratamento já, ou pelas causas? As causas. Agradecemos, né, pelos ouvintes que ganharam coragem, né? Essas respostas, essas perguntas, digo, pelo menos é um resumo, né? Se calhar há muita gente mais a sofrer, que também teriam, né, mandado. Sim, sim. E estas questões não são apenas dos ouvintes que mandaram, né? Há muita gente também a carregar este problema. Vamos começar no homem, né, por causa da complexidade do sistema reprodutor da mulher, né? Nós, digamos, no homem, começamos com os testículos. Mas nesse caso, doutor, é sempre bom saber o que é infertilidade conjugal. Ok. Infertilidade conjugal. Nós estamos a falar do casal, né? Existe infertilidade feminina e infertilidade masculina. Aqui, infertilidade conjugal, estamos a falar apenas dos dois, que a causa pode ser no homem ou na mulher. E está dividido 30% pode ser no homem, os 30% na mulher, os outros 30% em estudos, os 10% por investigar. Por isso é que dissemos quando o casal tem 12 meses, né, atividades sexuais ativas, né? Porque existe, nós, por exemplo, no consultório, recebemos casais que vivem há 2 anos, mas depois, quando vamos no fundo, não são 2 anos, porque um trabalha no IJ, um trabalha no Mochico, são vice-versa. Nesse caso, falamos das pessoas que estão juntas permanentemente. Sim, todos os dias, dormiram e acordaram. Junto. Né, que normalmente podem intercalar, né, por semana pode ter 2 a 3 vezes. Né? Okay. E quando falamos aqueles que um está ali, outro está lá... De forma muito aleatória. Assim, sim, ali tem que haver estudos. Né? Também ali, neste grupo, tem casais especiais. Né? Aqueles que estão acima da idade. Okay. Acima dos 35 anos. Né? Porque a fertilização diminui. Aqueles que consomem álcool, aqueles que fumam, aqueles que são hipertensos, que são obesos ou muito magros, né? Aqueles que têm uma doença crônica, podemos falar de uma prostatite, de uma endometriose, podemos falar de uma diabetes,
né? Se calhar de um câncer ou foi operado por uma questão que pode afetar o sistema reprodutor. Então, esses aqui são casais especiais. Também existe casos de infertilidade primária e secundária. Também existe a temporária, né? Porque há casais que já tiveram filhos, né? Por algumas razões, já não conseguem voltar. Esses casais também cruzam sempre. Nesse caso, o número e a qualidade dos óvulos também. Sim, todos os meses é liberado um óvulo, né? E este óvulo, quando chegar na tromba de Falópio, vamos dizer que a mulher está no período fértil. Ali, se houver atividade sexual, né? Então, após os órgãos copuladores, né? No homem, estamos a falar do pênis. Na mulher, estamos a falar da vagina. Né? Porque quando estamos excitados, eles mudam, né? De forma, de tamanho, né? E a partir dali, onde é a facilitação. Se houver cruzamento nas trombas de Falópio, né? Ali acontece a fecundação. Começa uma nova vida, formação de um novo ser. Todos os órgãos são importantes, mas este, digamos que, é indispensável, né? Porque há continuidade da espécie. Suponhamos que todos os casais, né? Têm problemas, né? Então não haverá continuidade de espécie. Né? E dali, por exemplo, é bom fazer planeamento, né? Mas tem que saber que tipo de planeamento vai fazer e como deves fazer. Para mulheres que nunca tiveram filho, não é aconselhável. Porque, né, o próprio órgão depois habitua a ter uma convivência. E amanhã, quando quiser ter filho, depois já não consegue. Depois tem aquelas aí, pílulas de 24 horas, né? E depois, né? Ela vai tomando. Pensa que às vezes é pouca quantidade, mas somando o mês, o ano, depois dá uma quantidade enorme. Pode causar problema. Provoca atrofia. Casamento é uma dádiva, né? É uma oferta que Deus nos deu, né? Antigamente, as pessoas casavam cedo, né? Após atingir puberdade, né? Após começar o ciclo, a mulher com 13, 14, 15 anos. Mas hoje, por causa do nível social, né? Hoje, primeiro tem que ter emprego, tem que estudar, tem que ter emprego, né? E essa fase, até chegar, pode ser aos 30, 35 anos, né? E, bom, o doutor Oscar não está aconselhando que as pessoas devem casar cedo, né? Mas estou a dizer que devemos cuidar bem os nossos órgãos. Imagina, né? Que quando há um grande perigo, quando não sentamos com as nossas crianças, né? Para depois eles aprenderem fora. Porque bem ou mal ele vai ter que aprender. Porque ela quer aprender. Ele ou ela quer aprender. Né? Se não aprender bem, ela vai aprender mal. Nós, por exemplo, diariamente recebemos problemas ligados à masturbação excessiva. Né? Porque a maioria dos casos, né, de impotência sexual e ejaculação precoce, né, são casos que, né, primaram pela masturbação. E a maioria dos problemas ligados à infertilidade feminina, né, também são esses casos que optaram por planeamentos não aprovados, né? Porque se nós vamos assim, numa linguagem terra-terra, né, vamos assim ao fundo, né, os que às vezes as manas usam para planeamentos, né? Você ouve aí este diz que é metro, esse diz não é X, o de limão. Quer dizer, e nós quando usamos mal o nosso organismo, depois acabamos por ter danos. Várias consequências. Vamos lá ver. No homem, alteração obstrutiva, nós podemos falar mesmo da ejaculação, da masturbação. Né? É um termo latim que diz esfregar o órgão, né? Exato. E muitas das vezes também é feito com muitas formas. Uns usam sabão, outros usam não sei o que, olho queimado. Aonde está que diz é para se for no quarto de um jovem encontrar sabonete, aí não pode mexer, esse sabonete é tua cunhada. Mas olha, este tema se calhar levaríamos ou à noite, porque nós temos. É aquilo, bom, o doutor Oscar também se calhar pode ter tabus, né? Se calhar pode depois amanhã olhar o doutor, que é a ciência, né? E isto é que está nos estragar. Né? Nós vamos começar
um programa que não pegou o ano passado, estamos a criar condições para pegar, né? Para passarmos mesmo a reunir com casais. Um evento, né? Podemos estar num lugar, depois no Da outro. iniciativa do Centro Emanuel. Sim, sim. Há muita coisa para se tratar ligado ao sistema reprodutor, né? Porque se não tivermos detalhe, este órgão, né, antes de ser usado para a reprodução, ele próprio poderá estragar, né? Porque é difícil uma mãe sentar com a filha. Mas mesmo que não aconteça já o programa, É difícil o pai sentar também com um rapaz. mesmo que não aconteça já o programa, mas o casal que estiver interessado em contactar o Centro Emanuel, ainda assim pode fazer. Sim, vem fazer a consulta e dali, né, vem nos consultar, né, e nós não temos restrições, não temos quem nos conhece, quem visitou o Centro Emanuel, sabe que o Dr. Oscar pode ficar apenas com um paciente só. Preferimos atender uma, duas pessoas bem atendidas do que ser atendido rápido. Mas este aqui é um problema da sociedade, né? Alterações obstrutivas, que pode ser por causa do esforço, alterações hormonais, né? Por causa de falta dos minerais, né? Vamos falar também da varicocele, né? Por causa de usar roupas muito apertadas, né? Então as veias aí dos testículos também podem engolir, podem inflamar, né? Há uma questão, doutor, a endometriose. Ok. Todos os meses o óvulo é liberado. E este óvulo, se não for... pode haver algumas influências, né? Por exemplo, mulheres que consomem álcool, que ficam sempre estressadas, fumam, usam alimentação industrializada, né? Então, este óvulo, quando não é fecundado, cai no endométrio, que é a camada interna do útero. E com essas condições que acabei de mencionar, então pode provocar ali inflamações, que nós chamamos de endometriose. Também estamos a falar da inflamação pélvica, né, que é um componente que ajuda na saúde da mulher, né? Então são questões também ligadas a problemas de infertilidade. Estamos a falar de síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas, né, dos ovários policísticos, né? O ovário produz óvulos. Esses óvulos que mensalmente são liberados, mas infelizmente a célula é a estrutura mais ínfima, né? E por causa de algum comportamento do nosso organismo, né, as células formam tecidos, né? E esses pequenos tecidos, né, estarão instalados ali a nível dos ovários. Então, a razão pela qual ele leva o nome de ovários policísticos. E é uma questão também da anovulação, né? A anovulação crônica. A mulher não poderá ovular né, em causas normais, né? Também por causa... Tem a ver com a idade também? Não, isso tem a ver, sim, a idade pode influenciar, né? Que logo dos 13 a 16 anos, né, começa a menarca, que é a primeira menstruação. O órgão da mulher começa a funcionar. Ou será por causa da síndrome dos ovários? Sim, síndrome dos ovários policísticos são pequenos carocinhos, né? Isso também afeta, doutor? Sim, o óvulo não será bem liberado. Companheiro, por exemplo, eu quero passar, alguém está na porta. Não poderei passar em condições, é mais ou menos, né? Porque automaticamente esse óvulo é liberado. E se tiver lá pequenos cistos, né, pequenos caroços, né, então não haverá... Nesse caso também podemos falar sobre os problemas nas tubas uterinas, né, doutor? Sim, tubas uterinas. Atenção às mamás, né? Quando tiverem uma infecção por infecções sifílicas ou gonocócicas, né? Então, deve ser bem tratada, né? Porque ali, onde a infecção pegar, né, pode criar aí um caroçozinho, né? E logo quando o óvulo tiver a passar, ele logo é autodestruído. Também é uma das questões, né, que pode provocar a infertilidade na mulher. E a menopausa precoce, doutor? Sim, a menopausa tem que aparecer dos 40 a 53 anos. Se for antes, é a precoce, né? E esta também que pode ser provocado por causa dos anticoncepcionais, né? Quando não for bem emprego ou
né? A mulher não procurou saber bem. Tudo tem que procurar quais são as vantagens e as desvantagens, né? Às vezes, por causa da aflição, olhamos apenas nas vantagens, né? Há muita gente hoje com problemas de menopausa precoce. Ontem recebemos uma paciente com 32 anos, né? Infelizmente também não consegue. Teve a primeira filha aos 25 anos, já não consegue. Nós investigamos, graças a Deus conseguimos rever as causas, né? Está em medicação. Então, vamos orar conforme os outros nos deram sobrinhos e já falamos aqui dos hábitos. Os hábitos de vida também contam muito. Sim, hoje sim. Hoje sim. Esses hábitos de vida estão ligados à nossa alimentação, né? Nós também podemos incluir a idade, né? E os exercícios físicos exagerados. Hoje quase todo mundo está a fazer exercício. Mas é bom que se faça exercício, mas com um profissional. Okay. Né? Doutor, já vimos também aqui para os rapazes a qualidade do espermatozoide. Também tem muito a ver. Sim, a fábrica, os testículos é que fabricam. Né? Se ele, por causa do estilo, usar roupas muito apertado, né? Porque esses testículos precisam de temperatura externa, a razão pela qual os testículos nascem no abdômen e com o tempo eles começam a deslocar. Por isso é que eles não estão dentro do corpo, né? Eles têm uma estrutura deles especiais. Mas para nós dizer, parece, não sei, aqui houve um erro, quem me criou se calhar cometeu, errou, eu agora tenho que usar roupas apertadas para ficar com eles. Isso depois provoca um desequilíbrio. Okay. A disfunção hormonal também? Sim, também é uma das causas. É uma das causas. Disfunções hormonais. A inibição hormonal, né? Hoje quase todo mundo tem problema ligado à memória. Hoje quase todo mundo alimenta-se de forma inadequada. Né? Hoje quase todo mundo, digamos, né? não vai opinar pelas sementes. Né? Também podemos incluir os anticoncepcionais. Né? Então essa inibição hormonal é que provoca este desequilíbrio hormonal. E hormônios esses que participam indispensavelmente na saúde reprodutora. Está bem, doutor, estamos a terminar já, estamos já com o tempo, mas não podíamos deixar de falar sobre a forma de diagnosticar a infertilidade conjugal. Ok, o diagnóstico no homem é fácil. Examinamos ali o líquido seminal, para depois sabemos a percentagem que está ali, e para a mulher? Tanto na qualidade como na quantidade. Mas muitas das vezes, né, o tratamento é complexo. É possível, mas é complexo, porque nós temos que elevar o nível, né, dos espermatozoides, né, mais ou menos saber a causa. Na mulher, o diagnóstico é complexo, né, por causa anatomicamente, né, dos órgãos, né, a complexidade. Mas graças a Deus, basta ela começar, o tratamento é correspondido. Sim, rapidamente. Vamos agradecer. Sei que tínhamos muito mais para e aqui tem os nossos produtos, belíssimos produtos, né? Infelizmente não vamos conseguir falar de todos, né? Mas vamos aproveitar o próximo sábado, se Deus quiser, para já no princípio do programa falarmos sobre os produtos que o doutor trouxe hoje. E quem tiver, né, um familiar ou ele, né, que o sistema não está a trabalhar bem, o sistema reprodutor, tanto masculino como feminino, pode ter o complexo de inferioridade, porque muita gente às vezes não vem ao consultor, se calhar vai cruzar com o X, com o Y, né? E nós também às vezes, né, os pacientes maior de idade, às vezes nos encontram, não, mas será que vai? Não, nós somos profissionais, né? Nós temos matéria para tal, temos experiências, então o que nós queremos é salvar vidas, né? Razão